o que aconteceu com o governo Brizola, a minha dissertação de mestrado, a minha pesquisa, eu faço uma análise histórica para poder entender por que o BOP surgiu. Que às vezes acha que é um capricho de alguém, uma boa ideia de alguém. Não, surgiu em razão de uma demanda que apareceu na segurança pública e que ninguém sabia o que fazer. Aí viu-se a constatação que precisavam de gente especializada naqueles campos de conhecimento, de habilidade para atuar naquela condição. Mas isso também é uma construção. Por quê? Vamos lá. Agravou-se e o BOP se consolida por conta de um fato que foi interessante. Primeiro surgimento das facções criminosas. Presídio da Ilha Grande, presídio Cândido Mendes. Existia uma falange chamada Falange Jacaré, que dominava a cadeia e orientava todos os tipos de violência dentro da cadeia. Aí surge um grupo antagônico à Falange Jacaré, Falange Vermelha, inspirada e tutelada pelos presos baseado na Lei de Segurança Nacional, chamados presos políticos, que coabitaram no mesmo espaço físico, mas que eram, de certa forma, pessoas com um nível intelectual melhor do que os presos, não quer dizer que eram intelectuais, embora alguns outros estiveram na Ilha Grande, e que começaram nessa troca de ideias, por conta do comportamento, mostrar o seguinte, organização. Quer ver uma coisa que é muito importante? E já tentaram refutar esse meu argumento, dizendo que havia, sim, uma mobilização de fundamento ideológico, inspirado pelos partidos de esquerda, que originou a ideia da Falange Vermelha e que inspirou o próprio PCC de São Paulo, é que eles adotaram a ideia paz, justiça e liberdade. Aí eu vou em alguns debates, algumas entrevistas, e eu pergunto, aonde esse termo está escrito? Que ele sustenta, é um termo que está dentro de um contexto, na verdade um preâmbulo de um documento, em que diz que se o governo não prover paz, justiça e liberdade para a sua população, a população tem direito de se insurgir contra esse governo totalitário. Onde está isso? Preâmbulo da Carta de Direitos Humanos, Declaração Universal de Direitos Humanos, está lá no preâmbulo, exatamente isso. PCC em São Paulo pega e inverte o termo. E o que você tem? Você tem um fundamento ideológico para essas formações, que, na verdade, é para dar um aceno. Por isso que o pessoal, alguns partidos mais à esquerda, mais extremistas, eles adoram os movimentos criminosos, porque vai ao encontro de uma crença que eles acreditam. Então, há uma afinidade de valores em relação a isso. Com todo o respeito que eu possa ter a eles, por todo o respeito até as divergências, que não é assim, não, tudo bem. Mas, na verdade, é isso. Foram inspirados pelos partidos de esquerda, na Ilha Grande, eles se mobilizaram e viram que precisavam sustentar-se dentro da cadeia. E sustentar é dinheiro. Como é que eles vão agora obter dinheiro? Isso nós estamos falando no início dos anos 80, 82. Aí começou a acontecer um fenômeno no Rio de Janeiro. Qual? Rio sempre foi uma rota de passagem de drogas que ia para a Europa. A droga consumida em grande escala no Rio de Janeiro sempre foi a maconha. Desde 1921, tem registro de maconha e alguma coisa de ópio, opiáceos, né, no Rio de Janeiro. Ordem na Cidade, um livro de Marcos Bretas, um historiador da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fala sobre isso, né? Grandes trabalhos do Marcos Bretas, professor que eu tenho um profundo respeito por ele. Então, qual foi o fenômeno? Os países andinos que produziam a pasta de cocaína, a pasta base de coca, que era um processo muito caro, então o preço do produto se tornava caro por conta disso. Rio de Janeiro era uma rota de passagem, ficava pouca quantidade de cocaína, porque era muito caro. O pobre não vai consumir isso, o cidadão ali, classe CD, não vai consumir isso, mas a elite carioca vai consumir. Então, vários pesquisadores, especialistas dizem que isso, né? Que o Rio de Janeiro, a cocaína era serviço em bandejas nas grandes festas, né? E festa desses intelectuais que hoje, né, se colocam aí contra o governo, enfim, né? E que eles gostavam de participar disso porque era uma droguinha ali, alguma coisa, não tinha não produzia nenhuma violência, vamos colocar daquela maneira, realmente não era tão grave como hoje. Enfim. Mas quando instalam laboratórios de campanha nas plantações, eles fazem o preço cair. Como aumentou a produção, através de um químico chileno, salvo engano, que desenvolve uma tecnologia
para produzir a pasta básica de coca em grande quantidade, e na hora, logo depois da colheita, então já não saía a folha para produzir em algum lugar, já saía a pasta base de droga dali. Rio de Janeiro, que era uma rota de passagem, aquela droga que era muito cara ficou barata. Agora você tem um novo produto no mercado além da maconha, cocaína, e que era droga tida como droga de rico, de pessoas bem abastadas, e agora é acessível. Então criou-se uma demanda reprimida em relação a uma droga que você não tinha condição de comprar, maconha que joga você para baixo, agora tem uma droga que joga você para cima. Olha que interessante. Então, sociedade carioca e fluminense caiu dentro da cocaína. E eram pequenos traficantes que já vendiam maconha ao longo da cidade. Todo mundo sabia onde comprar. Um taxista ali da Dona Marta, tinha no Marcinho VP. Daí começa, né, a disputa de território? Não, daí é verdade o seguinte, quem estava na cadeia viu o seguinte, olha, tem um negócio aí que está produzindo dinheiro bom. Droga. Então, aqueles que saíam da cadeia, que já saíam com a ideia de grupo, de organização criminosa, não da forma no nível que nós estamos hoje, mas ali uma proto-organização criminosa, né, que ainda estava no seu embrião, foi buscar exatamente o controle dessa venda de drogas. Aqueles que desviam drogas e que não aderiram, morreram, passaram pronto. E aqueles que aderiram, amigo, então faço parte agora do grupo. A droga começou a ser vendida numa escala absurda, começa a grande capitalização, dinheiro pra caramba, começa a sustentar os presos dentro da cadeia, começa também a corrupção policial e a corrupção dentro da cadeia por conta do dinheiro que estava circulando, e aí você vê um embrião. Qual foi o fenômeno que aconteceu ao mesmo tempo, contemporâneo a essa situação? Anistia, né, volta os presos políticos, os antigos exilados políticos, assumem cargos públicos porque foram eleitos, Brizola é um caso, né? Assume o governo do Estado com um discurso, polícia não vai parar de subir morro porque ela não respeita o cidadão. De certa forma, ele não estava errado. A polícia não sabia como tratar o morador de comunidade. Tratava o morador de comunidade igual tratava o bandido. Faltava essa sensibilidade, porque a polícia militar, que era uma tropa quartelada, agora é uma tropa de rua. E quando ela veio para a rua, ela não foi preparada para atuar na rua, a não ser promover operações contra o inimigo. Então esse modelo militarista, muito criticado por alguns especialistas, essa é uma crítica realmente forte e consistente, mas não quer dizer que você precisa mudar. Não é deixar de ser militar que vai resolver um problema estrutural. É mudar a forma desse militar agir, e a polícia já melhorou muito. Eu não duvido disso. E falo isso com alguém que acompanha e observa. Enfim. Então, esses policiais deixaram de atuar no momento em que estava se consolidando o tráfico de drogas, que buscaram locais para poder se desenvolver, para poder armazenar essa droga e para poder estabelecer os pontos de venda. Aonde? Nas comunidades. Então, foi um conjunto de fatores que consolidou o crime organizado, o narcotráfico no Rio de Janeiro, da mesma forma que consolidou a milícia anos depois, a mesma maneira. Decisões equivocadas levaram o que a gente vê hoje, tanto com o narcotráfico quanto as milícias em algumas comunidades do Rio.